Olá, vamos agora exercitar um pouco. Vamos lá. Vou tirar da cartola a primeira questão. Olha aí a questão. Questão número 1. No interior das famílias, costuma-se manejar os velhos. Tratar os velhos como seres passivos. Negar aos velhos a oportunidade de escolha. E manter os velhos imobilizados num canto qualquer. Bem, eu quero agora enfatizar não o emprego de pronome, mas sim a colocação. Veja que as orações, elas não têm como proporcionar o uso da próclise. Por quê? Porque eu estaria iniciando a oração com o pronome oblíquo. Não é isso? Eu não posso iniciar a oração com o pronome oblíquo. Então eu vou ter que usar a ênclise. Tratar os velhos, você vai dizer tratá-los. Não é isso? Negar aos velhos, negar-lhes. E manter os velhos, mantê-los. Respeitando o emprego de pronome, né? Tratar os velhos, objeto direto. Negar aos velhos, aí, negar algo a alguém, seria o lhe. E mantê-los, tratá-los, negar-lhes e mantê-los. Qual a resposta? Evitam-se as viciosas repetições, tratá-los, já não estou vendo que a é correta, já não estou vendo que a é correta, porque diz tratar-lhes, negar-lhes na B, já está errado. A B já morreu. Letra C, a resposta. Tratá-los, negar-lhes e mantê-los. Ó, errado. Ó, veja que a letra E inicia a oração com o pronome oblíquo, os tratar. E a B, a segundo exemplo, lhes negar. Não posso. Não posso iniciar a oração com o pronome oblíquo. Quer dizer que o terceiro caso, além de errar a colocação pronominal, errou o emprego, né? Bem, está claro isso? Ótimo. Então vamos tirar mais uma questão na cartola. Vamos para outra questão. Olha aí. Mais uma questão que eu tiro da cartola para você. A palavra progresso frequenta todas as bocas. Todas pronunciam a palavra progresso. Veja, evidenciando a colocação pronominal, ó, todas. Todas é o quê? Todas é um pronome. É um pronome indefinido. E pronome indefinido atrai. Então, pronuncia uma palavra, objeto direto. Então, todos, todas, a pronunciam. A resposta vai ter que trazer isso. A pronunciam. Ok? Todas atribuem a essa palavra, ó, de novo, todas atraem. Então, todas atribuem algo a algo. Atribuir aí é transitivo direto e indireto. Atribuem sentido mágico a algo, a essa palavra. Então, todas lhe atribuem, ou então atribuem a ela. Ok? Ah, mas o senhor está usando o pronome lhe para algo que não é pessoa. E quem diz que lhe é só para pessoa? Negativo. Então, todas a pronunciam e todas lhe atribuem sentidos mágicos, que também é termo atrativo. Que é pronome o quê? Relativo. Então vai dar que a elevam. Elevar algo, essa palavra, objeto direto. Então,
que a elevam ao patamar. Então vamos buscar a resposta. Todas a pronunciam, todas lhe atribuem e que a elevam. A pronunciam, letra A, correto. Letra C, morre. É isso? Letra D, morre. Tem que ser objeto direto. Ó, letra E, ó, colocação pronominal, ele ignorou o pronome atrativo. Tá vendo? A letra B, lembra? Ó, todas atribuem a essa palavra. Eu escrevi todas lhe atribuem. Olhe para a letra A. Correto, lhe atribuem. Mas olhe para a letra B, já errou o emprego do pronome. Não é A, é lhe. E errou a colocação. Não é? A resposta é B. E a elevam, que é o último caso, que a elevam, o que atrai. Tá vendo? Quer dizer, a letra B, elevam na, não errou o emprego, errou a colocação. Quer dizer, não compreendeu que o que é termo atrativo, que é o pronome relativo. Ó. Vê, esse não é. Esse que na penúltima linha, que elevam, que representa sentidos mágicos. Então, letra A é a resposta. O resto, todo mundo morre. Ó. Letra A, marque aí. Letra A resposta. Tá? Então, tem que ter cuidado. Emprego e colocação. Quer mais uma? Vamos lá na cartola. Deixa eu ver se eu arrumo alguma coisa na cartola aí. Vou ver se eu acho. Olha aí. Vamos lá. Achei mais uma questão na cartola. Sonhos não faltam. Há sonhos. Ó, empregar o verbo haver com a ideia de existir, ele é verbo transitivo que? Direto. A oração não tem sujeito. Se ele é um verbo transitivo direto, sonhos é objeto direto. E não sujeito. Ora, regra geral, o, a, os, as. Veja que é início de oração. Sonhos não faltam, é a primeira oração. Aos é a segunda. Há sonhos, aos, objeto direto. Quer dizer, o emprego é objeto direto. Os, regra geral. O, a, os, as, objeto direto. E, claro, eu não vou iniciar a oração com pronome oblíquo. Vai ter que ser ênclise. Aos, dentro de nós. E por toda parte. Razão pela qual a estratégia neoliberal, convoca esses sonhos. Veja, o termo anterior não é atrativo. A estratégia neoliberal, ou eu digo os convoca, ou convoca-os. Ok? Atribui a esses sonhos. Agora é aí. A esses sonhos, esse que eu vou pintar de amarelo, é o aí. Quem atribui algo a algo. É ou não é? Esse verbo aqui é transitivo direto e indireto. Um valor incomensurável é o de. A esse sonho é o aí. Eu não vou iniciar a oração com o pronome oblíquo, lhe atribui. Então eu vou dizer o quê? Atribui a esses sonhos. Atribui-lhes. Atribui-lhes. Um valor incomensurável. Sabendo que nunca realizaremos esses sonhos. Nunca é advérbio. Advérbio atrai. Então não dá para usar a mesóclise. Nunca os realizaremos. Nunca os realizaremos. Não é isso? Vamos lá, vamos pintar.
nunca os realizaremos. Os realizaremos. Então a resposta vai ter que trazer aos. Vamos por parte para ir cortando. Aos. Ó, a eles. Já está errada a letra A. Os a. Inicia a oração com pronome oblíquo. Falso. Tem que ser aos. A letra C trouxe, ó. Aos. A estes. Poderia ser. Então, C, D e E. Pela primeira colocação, correto. Segundo. Ou eu digo os convoca ou convoca-os. Vamos ver o que ele fez. Na C, usou-lhe, errou. A D, usou-lhe, errou. Letra E, resposta. Os convoca. Agora, atribui-lhes. A letra E, ele fez, atribui-lhes, tá vendo? E a letra... E o último, né? O último, ó. O nunca não atrai. O nunca não atrai. Se o nunca atrai, próclise. Letra E é a resposta. Ok? Então, aos, os convoca, atribui-lhes e os realizaremos. Letra E é a resposta. E aí? Então, veja só. Eu trouxe a você já 3 questões, né? Quer mais uma? Vamos lá na cartola? Eu acho que tem alguma ainda. Tem, você vai ver. Olha lá aí. Vamos para mais uma. Quanto aos políticos profissionais, o cidadão que... Opa! Esse que é pronome relativo. Se o que é pronome relativo, próclise. Então, considera os políticos objeto direto. Então, quanto aos políticos profissionais, o cidadão que os considera. Então vai ser os considera. Ok? Quanto aos políticos profissionais, o cidadão que os considera uma espécie daninha. Uma espécie daninha já será predicativa, viu? Deixa eu terminar a questão que eu vou mostrar a você em detalhes essa leitura de predicativa. Uma espécie daninha insiste em eleger os políticos. Opa! Ou eu digo, insiste em os eleger, ou insiste em elegê-los. Os eleger ou elegê-los. Não há termo atrativo. Em vez de preterir os políticos. Ó, preterir os políticos. Em vez de os preterir ou preteri-los. Vamos ver. Primeiro é os considera. Letra B já morreu, que usou-lhe, errou o emprego. Não é isso? Ó, considera os mesmos, letra E, morreu. Não use esse termo aqui, ó, no lugar de pronomes pessoais. Esse negócio de o mesmo correu, viu o mesmo passar pela esquina, isso não existe. Prenderam o mesmo, isso não existe. Não posso. O mesmo eu vou usar como elemento que contextualiza a comparação. Ok? Segundo caso. Ou eu digo os considera ou considera-os. Não, que os considera. Segundo caso é eleger. Os elegeu, elegê-los. Usou-lhe na letra A. Não, é objeto direto. Errou o emprego. A letra D errou a estes. É OD. A letra C vai ser a resposta. Preteri-los, ou os preterir, e elegê-los. Letra
ser. Ok? Agora, permita-me fazer a observação, lembra, do predicativo, né? Lembra? Vou mostrar mais uma vez. Ó, esse item aqui, ó, deixa eu apagar para enfatizar, apagar tudo. Ó, a minha intenção é trabalhar com você agora, isso aqui, ó, uma espécie daninha. O que é isso? Primeiro exemplo, eu considerei o réu culpado. Objeto direto. Se eu considerei o réu culpado, ele para mim é o quê? Culpado, predicativo do objeto direto. É tanto que se eu usar o emprego do pronome para réu, vou dizer, eu o considerei ou eu considerei o culpado. Percebe que culpado é predicativo? É o que vai acontecer lá em cima. Quanto aos políticos profissionais, o cidadão que os considera uma espécie daninha é o que ele vai ser para o cidadão. Percebe? Predicativo. Ótimo. Agora vamos entrar em concordância verbal. Tá? Concordância verbal. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção é essa regra geral. Qual é a regra geral? Verbo concorda com sujeito. A tão falada regra geral. Verbo concorda com sujeito. Então você vai dizer, a máquina está quebrada e as máquinas estão quebradas. É ou não é? Mas isso é simples demais. Calma que eu vou trazer complexidades. Mas fique atento, que a regra que mais cobram na sua prova é a regra geral. Aí você faz, tá certo, professor, regra geral, verbo concorda com o sujeito. E se o sujeito for composto? Antes, permita-me, existe a concordância verbal lógica, existe a concordância verbal atrativa e existe a concordância verbal ideológica. Concordância verbal lógica é a relação, quando existir, entre sujeito e verbo. Toda vez que o verbo estiver concordando com todos os núcleos do sujeito, a concordância é lógica. Concordância atrativa é a concordância que ocorre com o elemento mais próximo. E a concordância ideológica é com a ideia. Veremos exemplos. Ok? Pois bem, vamos lá. Regra geral. Sujeito composto antes do verbo. Mas a regra geral está aqui. Verbo concorda com o sujeito. E se ele for composto? Aí você vai olhar. Antes ou após o verbo? Antes do verbo. Leia. Ok? Então, a concordância com todos os núcleos. Agora, havendo sinônimos, olha a sinonímia, eu posso concordar com o mais próximo, que é atrativo. E o sujeito composto após o verbo. O verbo concorda com todos os núcleos. Ou atrativa, com o mais próximo. E nesse caso, não há necessidade da sinonímia. Alegria e contentamento oxigena a alma. Veja que aqui você tem o sujeito. Ele está anteposto aos núcleos. Não é? Alegria e contentamento. Eu concordei com quem? Com o mais próximo. Ora, como são sinônimos, eu poderia concordar com todos. Não, é o inverso. Ou eu concordo com todos,
Aqui está sendo com os dois. É a lógica. Eu concordo com o mais próximo. Então, por serem sinônimos, essa é a minha ressalva. Concordar com o mais próximo. Mas se não fossem sinônimos, só daria plural. Ok? Milho e feijão. Só dá plural. Não são sinônimos. Ok? E eu tenho um sujeito composto anteposto ao verbo. Então, como não são sinônimos, só dá para dizer milho e feijão estão faltando no depósito. Foi dito segredo e absurdos. Cuidado. Agora nós estamos com um sujeito composto, no terceiro exemplo, após o verbo. Bem, se é após o verbo, não há necessidade da sinonímia. Eu aqui concordei com o mais próximo. Concordei com segredo. É, não é? Eu fiz a concordância com segredos. Mas eu poderia fazer a concordância com todos os núcleos e dizer foram ditos segredo e absurdos. E aí eu teria a concordância com todos os núcleos. Essa letra D, existe atenção e afeto em suas ações. Lembra? O verbo existir só pede sujeito. O que é que existe? Atenção e afeto. Você tem um sujeito composto? Tem. Após o verbo, sim. Eu posso concordar com o mais próximo. Mas eu posso concordar com todos os núcleos. E dizer existem. E aí estaria concordando com atenção e afeto. Mas no último exemplo, amor e ódio, como são opostos, se eu puser singular, concordando com o mais próximo, eu erro. Ideias contrárias só dá para fazer a concordância com todos os núcleos. Não importa se antes ou após o verbo o sujeito estiver. Ok? Olha o que eu estou dizendo. Sujeito composto anteposto ao verbo ou após o verbo com núcleos opostos só dá o quê? A concordância com todos os núcleos, que é a lógica. Tá? Vamos dar sequência. Particularidades. Sujeito seguido de adjunto adverbial de companhia. Pedro com sua filha viajou ou viajaram. O sujeito é só o termo que eu grifei, Pedro. Com sua filha é o adjunto adverbial de companhia. Quando o sujeito estiver constituído, aliás, seguido de um adjunto adverbial de companhia, ou o verbo concordará apenas com o sujeito, Pedro com sua filha viajou, ou o verbo passará a manter relação com o núcleo do sujeito mais o núcleo do adjunto adverbial. Quer dizer, veja que a letra A, quando eu emprego o verbo no plural, eu não tenho mais o verbo limitado a se relacionar com o núcleo do sujeito. Então, ao usar o plural, viajaram, o verbo passa a manter relação com algo além do núcleo do sujeito. Isso é um caso especial. Ok? Quem tem precedência, a regra é geral. Mas ambas corretas. Mas há uma ressalva para essa regra, ou seja, sujeito seguido de adjunto adverbial de companhia. Se o adjunto adverbial, olha o caso B, estiver entre vírgula, vou apagar tudo para dar destaque a ele. Na letra B, sujeito mais adjunto adverbial de companhia. Se o adjunto adverbial de companhia estiver entre vírgula,
impede a relação com o núcleo dele. Só posso fazer a relação do verbo com o sujeito. Ok? Tá claro? Então, é bom ter essa observação. Vamos anotar. Anote aí. Se. Deixa eu mudar o piloto. É assim. Se o adjunto adverbial estiver virgulado, o verbo só pode fazer concordância com o sujeito. Anote. Se o adjunto adverbial estiver virgulado, o verbo só pode fazer concordância com o sujeito. Notou? Vamos voltar. É esse caso aqui, ó. Letra B. Ah, professor, e se eu tirar as vírgulas? Vira o caso A. E o caso A, ou eu joguei e viajou, concordando apenas com o sujeito, ou eu fiz a relação com os dois termos. Pedro com sua filha viajaram. Mas estando entre vírgula, eu só posso fazer a concordância com o sujeito. Tá certo? Bem, qual é a regra geral? Sujeito composto anteposto ao verbo, o verbo concorda com todos os núcleos. Não é isso? A concordância atrativa só é permitida se o quê? Se os núcleos forem sinônimos. E sujeito composto após o verbo, ou eu aplico a concordância lógica com todos os núcleos, ou concordo com o mais próximo. E nesse caso, com o sujeito composto após o verbo, não é necessário que os núcleos sejam sinônimos. Qual é a ressalva? Se houver entre os núcleos a ideia de oposição, que é antônimos ou antonímia, o que é que ocorre? Seja ele anteposto, né? Seja ele posposto, só posso fazer a concordância lógica, que é a concordância com todos os núcleos. Além disso, sujeito sendo simples, verbo concorda com o sujeito. Bem, ponha na cabeça essa regra geral, porque qualquer caso específico de concordância, olha o que eu vou dizer a você, olhe para mim, isso, qualquer caso específico de concordância, se você olhar o exemplo e perceber que se enquadra na regra geral que eu acabei de citar, de especial não tem nada, de particular não tem nada, ok? Até a próxima, aliás, até o próximo bloco. Até lá.